Seja bem-vindo, Mago da Mente. Eu sou a Mavi e vamos dar continuidade ao resumo do livro A Magia Mental de William Walker. Se você ainda não viu os vídeos anteriores, eu já falei sobre o capítulo 1, capítulo 2 e metade do capítulo 3. Então, se você ainda não viu esse vídeo, vai lá e dá uma olhada, porque eles são importantes para que você possa entender os capítulos seguintes, né, do que a gente está falando, do que se trata. Se ficar alguma dúvida, comenta que eu estarei esclarecendo aqui com vocês, farei o possível para que não fique nenhuma dúvida, que você possa utilizar a potencialidade da sua mente e fazer magia mental, né? Espero que você, chegando até aqui, já tenha entendido que não é tão necessário você ser dependente, né? Não é necessário que você seja dependente dos instrumentos de magia, das doutrinas, dos ritos, né? Que tudo funciona pela sua intenção, sua vontade, o seu desejo e a sua ação. Basta isso para que você faça a magia acontecer, para que você faça com que aquilo que você deseja venha até você, porque você está indo em direção àquilo que você quer, ok? Então, vamos dar continuidade. Ele vai falar agora sobre os graus de sugestibilidade. Nós temos a obediência, aquela pessoa que tem uma predisposição a aceitar, né? As pessoas mais ignorantes, elas têm essa tendência, né? Não compreendem esse assunto, e tem uma pessoa que parece entender, elas vão, sem buscar racionar, sabe? Sem buscar uma experiência, uma prova de que aquilo é realmente verdade. Então, dizer que dá 3 pulinhos numa onda, você vai conseguir alguma coisa. E a pessoa obedece, né? Ela vai e faz. As pessoas que cegamente dão dízimo, mas não importa o que a pessoa está fazendo com o dinheiro, né? Eu estou entregando para Deus. Então, pessoas com esse pensamento, né? Esse nível de obediência, que elas não criticam, elas não pensam, elas não buscam entender por que estão fazendo determinada coisa. E aí existe também as pessoas que, né, essas pessoas obedientes são as pessoas alienadas, aquelas que estão vivendo mecanicamente, que não agem ativamente nas suas vidas, não são atores, não são autores, né? Estão apenas interpretando um papel, vivendo da forma que a sociedade diz que tem que ser, né? Estuda, trabalha, se casa, tem filhos e não realiza nada, nenhuma conquista, nenhum sonho, ou ainda que tenha algum sonho, alguma meta para realizar, algo que foi imposto por alguém. Ela não busca se conhecer, né, que é o que eu prego muito aqui, que você se conheça, que busque o autoconhecimento, que faça exercícios de autoconhecimento. Essa pessoa vive em um mundo que ela criou, uma ilusão que ela criou, que não condiz com a realidade, né, que não busca uma ação significativa para transformar a vida dela. E tem também as pessoas críticas, que é aquela pessoa que você diz alguma coisa e ela pensa, vou analisar, vou ver se isso, né? No primeiro caso já tem isso, né? De analisar, não sei, isso não parece coerente, não parece falso. A gente tem essa primeira impressão. Então, quando alguém vem contar uma história para você que parece real, como por exemplo que um homem fez fogo cair do céu e que secou a água, né, que ele derramou água que já estava faltando lá, Elias, caso lá, o mito do Elias, que tá faltando água lá em Israel, daí ele derrama toda a água, molha lá o negócio, cai fogo do céu, consome a água todinha e a carne que ele tinha sacrificado. Então, você dizer isso para uma pessoa que tem um pensamento crítico, não, mas eu nunca vi isso acontecer em nenhum outro lugar. Ou alguém dizer para você que, mortos em decomposição ressuscitaram. Você dizer isso para uma pessoa crítica, ela não vai acreditar. Mas uma pessoa alienada, ela vai aceitar isso com muita facilidade. Então, nós temos aí esses dois extremos, pessoa alienada e pessoa com senso crítico. É muito mais fácil você influenciar, você fazer uma sugestão e a pessoa aceitar nesse nível, né? A pessoa obediente, aquela que você diz,
porque está escrito em tal livro, ou porque alguém disse que é dessa forma e você tem que fazer, né? Porque esse é o modelo do ritual, essa é a forma correta de fazer o ritual. E você, sem pensar, sem estudar, sem analisar nada sobre, vai fazer porque alguém disse ou porque está escrito, né? Não tem essa ideia de pensar criticamente. As pessoas que pensam criticamente têm-se aquele pensamento, um certo distanciamento de eu estou pensando que isso pode ser dessa forma, mas pode não ser também. Vamos experimentar. E aí entra o empirismo. É importante que você, como mago da mente, tenha esse autoconhecimento, que você entenda de onde está vindo esse seu desejo, sua vontade, esse pensamento de fazer alguma coisa, né? A sua crença, porque você está acreditando nisso. É importante que você tenha esses questionamentos e eles vão surgir na medida que você for avançando no seu autoconhecimento, certo? Ideias induzidas por sentimentos. A maior parte das ideias que se agitam na mente da humanidade nasce do sentimento e da emoção. A gente sabe que somos influenciados, né? Não é uma novidade para ninguém. Músicas, filmes, os sons, toda uma paleta de cores utilizadas para manipular você, para influenciar você a ter alguma coisa, a buscar conquistar alguma coisa. A gente é influenciado e talvez você pode dizer, não, mas eu não tenho tanto contato midiático, né? Não faço tanto que a mídia está mostrando o que eu tenho que fazer. Mas você tem os seus amigos, que talvez os seus amigos sejam influenciados por isso e eles acabam influenciando você a agir dessa forma, né? Tem todo um contexto social acontecendo. E é natural, acontece de forma natural. É uma troca de energia constante, né? Você está sendo sugestionado, está sendo influenciado e influenciando mutuamente. Então, não é algo que você tem que se preocupar, não é algo fora do comum. É natural. As pessoas agem por razão ou emoção. Existem 4 linhas de ação, né? Dentro dessa ideia de agir por razão e emoção, aquilo que eu já havia citado também, né, sobre a obediência, a alienação e o senso crítico. E aí ele mostra 4 linhas, né? Na primeira linha, nós temos a imitação, né? Aquelas pessoas que vêm, copiam as ovelhas humanas, né? Aquela pessoa que vê uma figura, né? Eu vou ser como ela, eu vou fazer o que ela faz, não é nem ser como ela, ter como fonte de inspiração. É mais imitar mesmo. Então, eu vi o caso, né, que o Cristiano Ronaldo tinha falado algo sobre a Coca-Cola, para as pessoas beberem água e não Coca-Cola, e o consumo de Coca-Cola caiu. Então, você vê o nível de influência que ele tem, né, que as pessoas imitam ele. Não porque a Coca-Cola é ruim, não, mas ele falou algo e aí você vai imitar ele. Não, então ele não bebe Coca-Cola, talvez ele tá lá bebendo até mais do que você nos almoços de domingo. Mas por querer imitar, querer comprar roupa que tem o nome dessa pessoa, um sapato, alguma coisa, você quer ter aquilo, você quer ter essa imitação, esse espelho para que você possa refletir, né? Seja um cantor, um jogador de futebol, um ator, existe muito isso, de você copiar frases, copiar comportamento, gesticulação. As pessoas buscam muito ter essa figura para que elas se sintam mais cômodas, né? De não desenvolver a própria personalidade. A segunda linha, associação. Palavras como símbolos, né? Um sentimento associado. Aqui é quando
as pessoas utilizam as palavras e isso acontece em sua maioria em determinados grupos, né? Tem um grupo que utiliza aquela palavra para significar uma coisa que em geral não é aquilo. Só que com o passar do tempo, né, isso vai sendo transmitido e todas as pessoas passam a utilizar, né, como uma gíria. Então existe essa associação. E você pode utilizar como fazer essa associação de forma a induzir. É você utilizar as palavras, né, dentro da magia mental, a gente utiliza os sigilos. Então você faz um sigilo e impregna ele com um sentimento, com uma determinada emoção. E aí você vai conseguir transmitir ondas sugestivas para uma outra pessoa por conta dessa associação. E aí tem também, além disso, existem as associações como, por exemplo, de rosas ser significativo de amor, de namoro, de relacionamento, né? Da cor vermelha ter essa questão da sedução. Então, você associa uma cor, você associa um objeto a algo específico, né? No caso, as rosas a um relacionamento, né? Um homem entregando rosas para a mulher, uma mulher entregando rosas para o homem, ou flores, enfim, a associação é nesse sentido. A terceira linha, a repetição. E aí, nesse grupo, eu dividi em 2 grupos, ele não fala disso, mas eu achei interessante trazer como exemplo a repetição. O cristianismo é o primeiro exemplo, onde a gente cresce ouvindo as pessoas falar de Jesus, de Deus, de demônio, céu, inferno, anjos, demônios, enfim. E aí você vai ouvindo tanto isso que não fica tão estranho de você imaginar que existam tantas pessoas que acreditam realmente nisso, que existe um Deus que pode todas as coisas, que sabe de todas as coisas e que vê todas as coisas e que não faz nada em relação ao que estamos vivendo. Então, assim, a gente vê muito de pregadores e profetas que eles falam, porque Deus curou alguém aqui, ou porque houve um milagre, uma cura de dor de cabeça, legal. Mas e por que Deus não dá uma sugestão para um cientista descobrir a cura do câncer, uma doença que antes era incurável, né? Como fazer utilização das nossas células para restituir um membro que foi perdido? Por que Deus não faz essas inspirações acontecerem, né? E as pessoas acreditam nisso porque elas vão ouvindo, isso vai sendo repetido várias e várias vezes até que seja verdade. Mas uma mentira dita várias vezes é apenas uma mentira dita várias vezes, não vai fazer com que ela seja verdade. Mas as pessoas, por tanto escutar, por tanto pensar assim, fica incutido na cabeça delas que realmente não é isso, não existe outro, é só esse Deus. Mas, inclusive no livro que estou lendo, que estou postando no meu Instagram, que se você ainda não segue, segue lá, @miraiamavi, eu estou postando algumas partes, né, alguns trechos desse livro que chama Liberto da Religião, do Paulo Bittencourt. Eu acho que é um livro muito interessante e bem divertido. Ele mostra, né, os dados, os fatos de uma forma bem divertida, é muito legal de ler, eu ri bastante sobre as conjecturas que ele fez. E aí ele fala sobre isso, inclusive, né, de a pessoa acreditar que tem um anjo e um demônio ali do lado da pessoa, e que tá ali influenciando, e não se pergunta como que isso acontece, apenas acredita porque alguém disse, porque tá escrito na Bíblia, né, que Jesus vai voltar. Ele fala também de um paradoxo de a pessoa acredita que Jesus vai voltar a qualquer momento, qualquer instante Jesus pode voltar, mas também ela não pensa assim porque ela tá trabalhando, porque ela tá estudando, tá fazendo projetos para o futuro.
E aí cria-se este paradoxo, você esperando Jesus voltar a qualquer momento, mas vai vivendo a vida enquanto ele não volta. E aí o segundo grupo é o grupo que se encaixa no novo estudo comprova. Então alguém diz, não, tem um novo estudo que comprova isso, então é verdade. Porque eu li em determinado artigo, então é verdade. Mas eu estou dizendo para que você invalide as sentenças, né? Todos os estudos, todo um trabalho, todo um projeto sério feito por cientistas. Mas você lê algo na internet não quer dizer que isso seja verdade. Então, assim, aquilo que pode ser comprovado por você, busque comprovações, né? Busque questionar, pelo menos, ainda que você não alcance as respostas, mas se esforce para obtê-las. Se você não conseguiu, beleza, passe para uma outra, mas não aceite. E quando alguém vier perguntar, você não precisa ter medo de dizer, eu não sei, porque você não sabe também, não. É muito mais nobre você dizer que não sabe, porque é verdadeiro. Então tem muita coisa dentro da magia mental que eu não sei. As pessoas me perguntam, olha, eu não sei. Num futuro próximo ou distante, não sei, eu consiga entender e explicar isso. Mas atualmente ainda existem coisas, né? Tipo, como que funciona essa geometria? Como que isso é possível? O que é esse éter? Então, existem essas coisas que eu não entendo, mas aquilo que eu tô fazendo é de influenciar, de atrair, de repelir, isso funcionou. Então, se está funcionando, para mim eu vou continuar fazendo, né? A gente busca aí neste sentido. Entenderam? Os dois grupos aí da repetição, você ir repetindo até que as pessoas aceitem. E aí essa repetição pode ser normalmente feita baseada no livro, porque eu li em tal lugar, porque é escrito na Bíblia, porque é escrito no livro tal e tal. Eu gosto de experimentar. E eu vou experimentando e tirando as minhas próprias conclusões daquilo que me é razoável. Faça o mesmo, tenha um senso crítico. É mais agradável de viver tendo essa noção de que você realmente não sabe, né? O que acontece depois que você morre, não tem essa certeza. Porque eu vou... Não, você tem provas? Você não tem provas. Então, essa fé talvez pode servir para te acalmar, mas eu acho que funciona mais como alienação mesmo. Eu não vejo nenhum problema em dizer que eu não sei o que vai acontecer comigo depois que eu morrer. Eu não tô preocupada com isso, tô preocupada em viver agora. E eu vou viver agora. Enfim, seguimos, espero que tenha ficado claro. Se ficou dúvidas, comente, pergunte, que eu farei o possível para te responder. A quarta linha, né? A hipnose, né? A sugestão mental, a indução mental por meio da hipnose. Que nessa é mais, né, num processo terapêutico ou para se divertir aí com seus colegas, que você faz, né? Que é muito visto, né, nos palcos, as pessoas fazendo ali uma hipnose, imita uma galinha, imita um cachorro, e a pessoa faz, né, passa essa vergonha publicamente, porque a hipnose funciona. E tem também a hipnose terapêutica, que você se permite participar daquilo. Inclusive tem um hipnólogo, essa é a palavra, tem um hipnólogo que eu assistia bastante ele, que é o Pyong, que ele fez muitos vídeos falando sobre o processo terapêutico. Ele fazia muito isso em shows, né, para exibir nas mídias, né, de rede de televisão, mas ele também fazia esse trabalho terapêutico, eu achei muito interessante. E vale a pena, é algo que ajuda bastante as pessoas, né, a sair de processos depressivos, de ansiedade. É muito útil esse processo de terapia. Recomendo. E em seguida vamos às 3 formas de aplicação da sugestão mental. Tem a sugestão involuntária, né, que ela ocorre normalmente. Para fazer isso, basta usar um método descrito no vídeo. Já tem um vídeo que eu falo aqui
no canal sobre como você mudar a sua personalidade. Que aí você vai fazer a sua sugestão, né, de forma involuntária. Como que acontece? Você vai mudar e ser aquilo que você deseja. Então, eu quero ser uma pessoa mais calma, então você vai selecionar aquilo que vai fazer parte da sua vida, tendo como referência uma pessoa que você conheça, que seja calma, que tenha essas características, e aí você vai anotando ali tudo que ela faz, como ela se comporta, para que você passe a agir dessa forma e tenha ali um maior controle, para que você seja mais paciente. E aí, desta forma, você vai conseguir fazer uma indução, fazer uma sugestão para pessoas que tenham esse nível, que tenham essa frequência. E isso vai acontecer naturalmente, né? Tem essa forma que eu ensino lá no vídeo, que você faz de maneira intencional essa mudança, e tem uma forma que acontece naturalmente, que é quando você está com um amigo novo ou num grupo novo e o seu comportamento normalmente se altera, você é influenciado e você acaba falando, né, tendo os mesmos costumes e hábitos daquela pessoa. Então essa seria a sugestão involuntária. A sugestão voluntária, né, o tratamento sugestivo feito por mim na taroterapia. Sugestão involuntária, você fazendo, seria aquilo que eu já expliquei, e você fazendo sem a autorização da pessoa. Ela não sabe que está sendo influenciada, que está recebendo uma sugestão. E aí você pode fazer da forma que eu disse, né? Participando desse grupo, isso vai acontecer naturalmente, ou selecionar aquilo que você quer para fazer a sua sugestão e influenciar a pessoa. E aí, de forma voluntária, quando você se permite. Então, você pode ir atrás de um terapeuta, psicólogo, ou você pode ir atrás de um hipnólogo e fazer o processo de terapia de hipnose, ou você pode falar comigo e fazer consultas de taroterapia. Estarei auxiliando, né? As cartas vão funcionar como um condutor de onde direcionar, de onde trabalhar mais, do que deve receber mais atenção na sua vida. Talvez você já saiba, mas tem muitas pessoas que não têm essa consciência. Então, né, quando você se dispõe a receber essas sugestões, essas ideias, essa influência de um profissional, você consegue observar mudanças significativas na sua vida. Então, eu espero você. As agendas podem ser feitas através do direct do Instagram. Se você não segue, @miraiamavi, estarei lá disponível para te atender. E a gente tem a autossugestão. Eu ensino aqui no canal como fazer isso, como que você vai sugestionar, né, através do autoconhecimento, através de exercícios que você faz com chakras, com os seus 5 sentidos, com o relacionamento com as pessoas. E vou estar lançando o livro em breve, ainda esse ano vai sair livro. E vocês poderão estar acompanhando mais desses exercícios que eu fiz, mais da forma de como trabalhar com você mesmo, de como lidar com seus problemas e resolver através dessa autossugestão. Porque muitas pessoas são sugestionadas por outra pessoa, mas nós temos esse poder de alterar uma memória que foi colocada na nossa mente de forma a ser um pensamento limitante, não impulsionador, né? Uma crença limitante, que isso fica sendo reproduzido. Então, sempre que você não consegue alguma coisa, sempre que algo é dificultado, dá errado, você fica pensando, é porque não dá certo pra mim. Isso porque alguém te disse antes. E você pode até não pensar isso, mas esse pensamento pode vir com essa frequência de uma outra forma, nesse sentido de, pra mim não funciona, comigo não dá certo. Então é importante você fazer os exercícios que eu proponho para você se conhecer e saber como se livrar dessas crenças limitantes e transformar elas em crenças impulsionadoras, que é aquelas que vão te mover para agir de acordo com aquilo que você deseja, né? Para buscar, para obter aquilo que você quer. Sentimento e razão. O vídeo tá ficando longo,
mas tá faltando um pouquinho. Eu vou terminar ainda nesse vídeo pra gente já começar na próxima semana o 4º capítulo, ok? Pode fazer pensar a um homem o que você quiser, se apelar aos seus sentimentos ou natureza, ainda quanto nos dirijamos ao seu juízo ordinário. Nesse sentido, nós podemos desorientar a razão suficiente para fazê-lo cometer qualquer ação que este homem seja capaz. Isso é muito aplicado de forma que você tá para assistir alguém. Então, um exemplo que me veio agora, as pessoas que estão assistindo um pastor, né, elas estão sentadas, ele fica em um lugar mais alto, né, aquilo lhe concede poder, porque Deus concedeu o poder para ele estar naquele posto, e as pessoas que estão fora daquele ambiente, elas são de certa forma inferiores, e aí elas aceitam aquilo. E aí ele vai falando de uma forma que vai produzindo sentimento, né? Inclusive quando eu frequentava, eu percebia muito de colocar uma música para te influenciar, né? Para fazer você chorar, para você fazer ali um teatro que ele quisesse. Isso acontece bastante. Em seguida, nós temos o ponto da psicologia do comerciante, que é a atenção, o interesse, o desejo e a venda, né? O comerciante, ele retém a sua atenção, desperta o interesse, aí vem o desejo e ele consegue vender. Sugestão de agentes. Pessoas ensinadas para responder as perguntas mais difíceis de seus compradores. As sugestões de pessoas que são ensinadas a fazer isso. Então você tem, tô com dúvida nesse produto, o que você me sugeria para resolver esse problema? Então ele vai me responder essas perguntas e dizer, olha, isso é o melhor para você. Ah, mas o que você gostaria no seu trabalho, seja uma câmera ou um computador? O que você quer trabalhar nesse objeto, nesse aparelho? E aí, conforme o que você diz, ele vai solucionando, dizendo todos os benefícios que você pode obter, todos os recursos para fazer você comprar o objeto. Sugestões de anunciantes. Quando o anunciante diz, isso vai te fazer feliz. Veja como aparece alguém feliz com o objeto em algum lugar comendo, né? Essa propaganda de, olha só, isso pode transformar a sua vida. Você ir além, né? As lojas têm muito isso. Calçando você para você ir sempre avante, para você ir além, para você ser incrível, para dias incríveis, para um sorriso brilhante. Então, sempre nesse sentido. Veja como você vai ser mais bonito, como você vai ser mais feliz, como você vai estar mais satisfeito com este objeto que estou te dando. Psicologia do assunto. Os anúncios aconselham, em caso de comida e bebida, tinham palavras encaminhadas para seduzir. Por exemplo, um lindo e grande copo de limonada, puro ácido cítrico. Você pode tomar agora mesmo. Isso é semelhante a isso. Eu vi uma propaganda do iFood e que foi tentador para mim, mas eu não comprei porque, né, não era necessário. Mas o cara disse, faz o teu pedido no iFood, chega de lavar louça. Cara, genial. Então é sempre essas sugestões nesse sentido. Olha, como é bom você ter isso. E você pode ter agora mesmo, porque esperar, né, você ter que fazer, cozinhar, você pode simplesmente pedir. Vamos lá. Psicologia mercantil. Apresentar um objeto e dizer, está aqui o produto maravilhoso que vai satisfazer você. Lhe garanto que vai além de suas expectativas. Isso é um pouco além daquele, né, sobre a sugestão de isso vai te fazer feliz. Essa psicologia mercantil é mais despertar o desejo em você. É mais funcional, não tanto de comida, né, não tanto de um aparelho celular. Isso é mais uma satisfação de vida, então seriam coisas mais caras, por exemplo, um carro, né, que é mais necessário para se locomover a longas distâncias, e
Nós temos as sugestões aceitadas, né? Quando fala para você e você confia. Nisso aqui se encaixam as pirâmides, né? Teve alguns casos que eu vi no jornal de pessoas que, o meu familiar estava fazendo e aí eu vi que deu certo para ele, então eu entrei, só que aí quando eu entrei, fiz um primeiro investimento, recebi o retorno, mas aí no segundo já perdi tudo. Então, as pessoas empregam essa confiança em uma outra pessoa e veem que, deu certo para fulano, né? Nesses esquemas de pirâmide, por exemplo. Existem outros casos, mas esse exemplifica bem. Porque um amigo confiável fez e para ele funcionou. E aí você confia e faz e depois você se dá mal, né? Já ouvi pessoas que fizeram essa sugestão para mim, mas eu não quis, né? Me pareceu agradável, coerente, mas eu não gosto da ideia de facilidade. Então, eu preferi não participar e que bom que eu não participei. Sugestão entre advogados. Esse é o tipo que a pessoa induz você a admitir uma coisa que você não fez. Isso acontecia muito, né, na época da Inquisição. A pessoa era acusada, torturada e ela tinha que dizer que aquilo que estavam dizendo que ela fez, ela realmente tinha feito. Né? Tinham pessoas que morriam de tanta tortura, elas morriam, mas não admitiam, né? Teve algumas pessoas, alguns cristãos também, que não mudavam de ideia, né? Diante de uma série de torturas, de pressão psicológica, né? E existe aqui nos nossos dias essa de pressão psicológica. Você fez sim. Não, eu não fiz. E aí você vai colocando ideias, né? Não, mas você tava desse jeito e você fez tal coisa, então obviamente você fez isso sim. Talvez você não se lembre, mas você fez. Então esse tipo de indução, sabe? Afirmando que você viu ou que você fez alguma coisa que você não fez. Até você admitir que fez, para que a pessoa te deixe em paz ou algo assim. E aí circula por toda parte a ideia de que você realmente fez aquilo. O uso perigoso. Interrogatório, fazendo com que, por meio de tortura física e psicológica, a pessoa confesse, ainda que nada tenha feito. Né? Como eu disse, essa sugestão entre advogados tem esse uso perigoso de você fazer a pessoa acreditar que ela realmente fez aquilo e fazer ela afirmar que ela fez algo que não fez. A questão sugestiva. Não é assim que você gosta, né? Tipo, os vendedores de roupas, né? Essa roupa ficou muito bem em você, você deveria levar. E nossa, se você não gosta dessa cor, tá lindo em você, né? Os vendedores de roupas normalmente fazem isso com a gente, essa sugestão, né? Uma questão, na verdade, porque eles fazem uma pergunta sugestiva. Você não gosta disso? Nossa, ficou lindo, você não acha? Porque é muito mais fácil de dizer sim do que não, né? A pessoa tá toda empolgada lá. Nossa, essa cor é maravilhosa, você ficaria linda com um vestido dessa cor. Não acha? E aí você se sente meio que obrigado a concordar com essa pessoa. E a gente tem a posição sugestiva, né? Testa isso com os teus amigos. Você manda a pessoa sentar e você fica de pé falando com ela, né? A sua postura vai mudando automaticamente e a da pessoa que está sentada também, né? Tem essa aceitação. E você faz essa troca de papel, mas acontece, né? Você tá de pé falando com as pessoas, elas estão te ouvindo e entendendo que aquilo que você está dizendo é verdadeiro. Sem questionar. Depois pode vir a razão, mas naquele momento que estão reunidas te ouvindo, enquanto você está de pé falando, as pessoas tendem a aceitar. E por último, os graus diferentes. Lembre-se que dentro de tudo isso que foi apresentado, existem pessoas que são mais facilmente influenciadas e outras, como nós, magos da mente, que nos conhecemos bem, que não são tão influenciáveis assim. Então, para que você continue progredindo, que não seja manipulado pelas pessoas, se inscreve nesse canal para você ver os próximos vídeos e eu espero você na próxima semana. Até lá!